pessoal, meu nome é Ângelo, sou advogado aqui em Guarulhos, sou formado também em Guarulhos e hoje eu faço parte de uma das comissões da OAB aqui de Guarulhos, da subseção 57, da Comissão da Jovem Advocacia. Para mim é um prazer participar desse projeto, porque sei que vou colaborar com algum conhecimento e aprender também. Vou explanar sobre a área trabalhista, sobre a seara trabalhista. Trata-se do tema assédio moral no ambiente de trabalho e qual que é a relação da empresa, qual que é a responsabilidade da empresa. Para falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho, é importante definir o que é o assédio, quais são os tipos de agentes, o que é, quem pode cometer e qual que é a responsabilidade da empresa. O assédio moral se caracteriza por atos cruéis e desumanos, que através de atitudes violentas e sem ética e de forma reiterada ocorrem em diversos ambientes. Na relação de trabalho, essa prática ocorre geralmente por um ou mais superiores contra seus subordinados. No ambiente laboral, esse assédio caracteriza-se por ser a exposição do trabalhador a situações vexatórias, constrangedoras, humilhantes durante a jornada de trabalho. Muitas vezes podem acontecer diversos tipos de assédio, mas um exemplo muito claro é quando o assediador assedia outros empregados, acarretando medo em outros subordinados por recearem a perda de seus empregos. Normalmente ele ameaça com dispensas com ou sem justa causa e advertências, mas todas de formas infundadas. O assédio moral, ele atinge a vítima e tenta destruir, desestabilizar. Não é bem diferente do assédio moral, o assédio sexual, onde o agressor visa ter uma vantagem de cunho sexual, o que também é muito grave, mas ela tem proteção no Código Penal, conforme o artigo 216. São diversos os tipos de assédio moral. Existe o assédio moral vertical e suas vias, o assédio moral vertical ascendente, o assédio moral horizontal, dentre outros. Mas o mais comum é o assédio moral vertical descendente, que, como já explanei há pouco, é aquele cometido pelo superior contra o empregado na relação de emprego. Mas pode também ocorrer ao contrário. O subordinado ou um grupo de funcionários que pretende desestabilizar o chefe, o seu superior, acaba se unindo para poder derrubar, retirar ele do cargo, desestabilizar ele. Embora esse tipo de situação ocorra em muito pouca proporção, em menor proporção, haja vista que a maioria das ações movidas no judiciário trabalhista, elas são movidas por iniciativa do empregado contra a empresa. Já os sujeitos ativos dessa prática podem ser qualquer empregado da organização, seja o proprietário, que tem o poder de mando e direção da empresa, como também supervisores, gerentes, coordenadores e até qualquer outro funcionário. Basta apenas ele praticar essa prática contra outro funcionário. Já o passivo, o sujeito passivo, é o alvo de quem vai assediar. É aquela pessoa escolhida para sofrer as agressões. Normalmente o assediador percebe quem são as pessoas mais fracas. E dentre os elementos caracterizadores do assédio moral no ambiente organizacional, destacam-se a habitualidade, que são os comportamentos hostis que têm que ocorrer de forma reiterada e prolongada. Porque atos isolados, eles não vão configurar como assédio moral. Se o agressor comete apenas uma atitude hostil, não vai ser caracterizado como assédio moral, porque não há a habitualidade, não há a continuidade. E também não há um consenso, de quantas vezes deve ocorrer o assédio moral para que ele seja caracterizado. Mas ele tem que ser reiterado, continuado e tem que ter a relação de emprego. Existem requisitos para a admissibilidade da responsabilidade da empresa.
Portanto, para que se configure a responsabilidade da empresa por ato do preposto, se faz necessária a ocorrência dos seguintes requisitos, que seria a qualidade de empregado, serviçal do preposto que cometeu o dano, a conduta culposa da empresa, na pessoa do preposto chefe ou do responsável, e que o dano tenha sido causado na função que lhe competia. Os maiores prejuízos, inegavelmente, pesam sobre a vítima, mas a empresa também sofre com as consequências do assédio moral, pois vai ocorrer a falta de mão de obra, pois quem sofreu o assédio vai acabar faltando por doenças causadas por estresse, né, em detrimento do sofrimento do assédio. A produtividade vai cair, pois uma pessoa pressionada não vai produzir conforme produziria em situações normais, e pode ocorrer também que o empregado busque na justiça uma rescisão indireta de contrato de trabalho, conforme indica o artigo 483 da CLT, por falta grave do empregador, né? E normalmente, concomitante com essa ação, o advogado normalmente propõe também indenização por danos morais e materiais. Todos perdem com a prática do assédio moral, seja ela praticada por um assediado, né, seja ele superior ou pelo empregado. Portanto, é imprescindível, né, a implantação de sistemas e prevenção adequada para que erradiquem essa prática perversa. Novamente, eu agradeço participar desse projeto e fico à disposição. Obrigado pela participação e até logo, pessoal.